Primeira sexta-feira do mês de novembro, payroll, né? E aí, fala pra mim como que foi a tua primeira sexta-feira do mês de novembro. Deu bom ou deu ruim esse payroll? Fala galera, beleza? Filipelli na área, passando para mais um diário de trade com vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. De antemão, o gráfico dos dois ativos na tela aí para vocês, e a gente pode ver que o dólar, né, montando um dia. Bom, foi um dia difícil, né? Foi um dia de paciência, né? Paciência, um pouco de paciência, um pouco de coragem, enfim, né? O índice aí deixando um padrão de candle cretino aí nessa região aí. Mas enfim, tá? Então vamos começar aqui pelo dolinha, galera. Antes de tudo, né? Fiz uma live surpresa hoje, né? Transmitindo a primeira hora de pregão, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Para, né? Até para a gente ver como é que vai, como foi esse payroll aí, né? E principalmente também para mostrar para vocês a nossa maneira de operar, né? A nossa metodologia que a gente vem. Na verdade, a gente já vem distribuindo esse conteúdo há mais de um ano de forma gratuita para vocês aí, tá, pessoal? E também um recadinho muito importante, né? Segunda-feira agora vão ser dados os pontos, né? A maioria, né? A gente vai ver muita gente aí entrando na onda da Black Friday, né? O que eu preparei aqui para vocês não foi uma Black Friday, até porque a gente tinha uma promoção que foi o Start 23, né? Ela foi muito boa, né? Com um desconto muito bom e também com bastante benefícios, né? Os descontos ainda permanecem, tá? Os benefícios também, né? A única coisa é que a gente não vai ter o mesmo preço que foi lá no nosso Start 23, porque eu prometi que aquele preço promocional ia ser o único do ano. A gente não ia ter preços mais baratos que aquele, tá? E eu, como não vou ser nenhum mentiroso virtual aqui para vocês, falando assim, só essa semana, e não vai ter, isso e aquilo, depois o cara volta com a mesma promoção. Não, eu falei que não vai ter, não vai ter. Então, o que que vai ser disponibilizado para vocês ali? Agora nesse regresso do Start 23. Em vez de você pagar, né, R$ 250 por mês, totalizando os 3 meses, seria R$ 750 para você estar operando aqui comigo. Mais R$ 150 de taxa de matrícula, a gente vai fazer um preço promocional de 499, então você estaria pagando 2 meses e levando três, e a taxa de matrícula vai ser 149, R$ 150, né? 149, que é o que está no anúncio ali, tá? O que tínhamos antes no Start 23 era o quê? A taxa de matrícula por R$ 99. Então, esse preço foi para a galera que adquiriu lá, e eu não posso ser desonesto ao ponto de manter a mesma promoção, até porque o pessoal teve que desembolsar dinheiro lá dentro do prazo estipulado, né? Isso seria totalmente injusto. Então, agora, o que eu trago para vocês são, né, 3 meses por R$ 499, mais a sua taxa de inscrição, tá? Que é de R$ 149, para você ficar operando aqui com a gente 3 meses, né, finalizando o ano de 2023 da melhor forma possível, né, que é se preparando, né, para o ano de 2023, finalizando 2022, se preparando para 23. Não sei se foi isso que eu falei, enfim, né, e com acompanhamento realmente profissional, né, diário e um acompanhamento de perto, que é o que faz total diferença. E, acima de tudo, o respeito, né, que todo aluno merece, tá bom? Então, desde já também deixe seu like, compartilhe, por favor, o nosso conteúdo, ajude, fortaleça aqui o YouTube, tá? A gente tem muito menos seguidores no YouTube do que temos no Instagram, né? Então, pedir até para o pessoal do Instagram, né, se inscrever no canal, ativar sininho, todo aquele combo YouTubístico, tá bom? Então, recados paroquiais dados, vamos para o gráfico intraday. Bom, aqui, galera, a gente já pode perceber pelo gráfico diário do nosso dólar aqui, né? Pavio em cima, pavio embaixo, um corpinho no meio, né? A loucura que foi aí esse pregão, né? Na verdade, ele não foi um pregão de muitas emoções, não, tá? A gente vai para o gráfico de 2 minutos aqui e a gente observa o quê? O dólar, tanto o dólar como o índice, eles finalizaram o dia de ontem, né? De uma maneira que eu gosto, que não é uma maneira esticada. Eles terminaram dentro de um caixote, o que deixa fácil para a gente, o que a gente tem que fazer aqui é não estar operando dentro dessas regiões aqui, né? Qual seria a saída de menor resistência para o dólar aqui, pegando as suas médias, apontando para onde as médias apontam? Para baixo. Então, eu espero sim, né, que o mercado, ou ele abra sem gap, se abrir com gap, que seja um gap para baixo, né? E foi isso que aconteceu com o nosso dólar futuro. Ele abriu já que cravando o primeiro alvo desse caixote que a gente poderia estar projetando. Deixa eu dar uma limpada aqui no dia de hoje, tá?
a gente poderia projetar estes alvos aqui para baixo no nosso dólar futuro. Ele abriu já na sua região de primeiro alvo, aqui como vocês podem observar, tá? Porém, né, ele abriu com gap, né, e a gente espera, né, que realmente aí ele deixe um trigger de entrada para a gente. Seria contexto de fabuloso 4 se perdesse a mínima do Candle 1, Felipe? Bom, seria, né, pelo contexto que o Oliver Velez até ele passa, né, seria sim. Tá, eu não sou um praticante do Fabuloso 4, né? Para mim tem que ter contexto na operação, não é simplesmente ficar aí batendo setup, tá? Até porque, enfim, tá? Então, aqui ele já abriu nossa região. O que que eu vou esperar? Poxa, eu tenho a mínima do dia anterior. Caso o dólar ele resolva testar essa região, eu tenho que estar esperto para uma troca de polaridade. Só que antes dele apresentar esse teste aqui, ele formalizou o quê? Um pivôzinho contra as médias. E aí todo mundo coloca as mãos para cima e fala, coloca as mãos para cima e fala: agora o dólar vai fechar o gap, né? Só que eu não vou estar entrando aqui nesse padrão aqui. Primeiro de tudo, está fora do meu gerenciamento, tá? Para quem não, eu sei que a audiência aqui é rotativa, né? Eu aceito no máximo 10 pontos de stop no dólar e 300 no índice, tá? E aqui a gente observa um movimento de pivô. Pivô esse contra a mínima do dia anterior, contra as médias. Felipe, claro que vai estar contra as médias. O mercado abriu guepado. Pois é, se o mercado abriu guepado, eu vou esperar realmente ele corrigir alguma coisa desse gap, mas eu não vou sair comprando contra o gap, né? Afinal de contas, o leilão, a gente pode até colocar o nosso candle no fantasma aqui, né? Pode não, né? Eu coloco para deixar a coisa bem didática e observar, poxa, isso daqui foi um movimento de expansão, né? Nada só cai e nada só sobe. Então, ele vai, né, fazer, né, expansão, correção. Ele vai fazer um movimento de correção. E se esse movimento de correção for numa zona de contexto, que é o que eu espero, eu vou ficar atento aí, né, para uma possível venda, uma regressão com reversão nas médias. É isso que eu vou fazer. Acontece que hoje, às 9h30, tínhamos payroll, né? Para quem não sabe o que é payroll, né? E está operando no mercado futuro. Acho que já está muito errado, mas enfim. Payroll é quando a gente tem a divulgação da taxa de desemprego nos Estados Unidos lá. E isso traz bastante, não só isso, tá? Mas traz bastante volatilidade para o mercado, né? E traz movimentos bruscos, né? Movimentos que a gente pode estar observando aqui, né? Onde a gente tem um pavio gigante, um candle só, né? Dá uma porrada para um lado, uma porrada para o outro, e isso é a volatilidade, é os robôs trabalhando. Então a gente tem um candle de 24 pontos num gráfico de 2 minutos. É bastante coisa, né? E a volatilidade começa até um pouquinho antes, os books ficam vazios, né? Parece que é aquele silêncio que precede o caos, né? Enfim, o mercado hoje, já, como já abriu naquele primeiro alvo lá, como eu comentei com vocês na abertura, né? E começou a corrigir, poxa, deixa eu colocar aqui meu Fibogap. Eu pego o topinho anterior, do dia anterior ali, né? A mínima do dia atual, e eu fico atento. Aqui a gente observa o quê? Poxa, a retração mais importante para o dólar não é a retração de 61,8, então é essa retração que eu vou ficar de olho sempre quando eu estiver operando o dólar. Essa daqui que vai ser realmente aquele ponto que eu falo, bom, se daqui passar, a vaca foi para o brejo. Em termos de tendência também eu uso para tudo, né? Mesmo operando o índice, mesmo sabendo que para índices a retração mais importante é de 50%, tá? Então, aqui eu até comentei com a galera da sala, poxa, se aqui, né, a gente não tivesse payroll hoje, eu ia ficar muito atento por uma venda aqui na perda do Candle 11, do Candle 12, até mesmo do Candle 13 aqui, eu ia estar esperto por uma região, porque aqui é região de média, região de 61,8, porém, todavia, entretanto, já tínhamos passado para cima da região de mínima do dia anterior, então o que era resistência, era um ponto que talvez o preço fosse brigar, ele conseguiu passar para cima dele, então o que era resistência, passa a ser suporte. Então, se eu fosse bater uma venda nessa região, eu ia ter que estar bastante esperto com esta mínima aqui, porque ele poderia ser muito bem somente este movimento aqui, não concorda comigo? Expansão, correção para montar um novo pivô agora para romper o 61,8, né? Poderia sim. Como tínhamos payroll, né? Isso realmente a vontade de vender, a gente consegue visualizar o ponto de venda, mas né, por ter disciplina e noção do que a gente está fazendo, obviamente a gente não vai se posicionar né, num cenário de payroll, né? Eu não sou especialista em estar operando notícia, né? A gente tem que esperar e aguardar, né? E quando sai os dados do payroll, querendo ou não, o dólar encontra aí resistência na sua região de média móvel de 20, 50 e ajuste, né, também do dia anterior, né? Então você pode falar, não, ele ali foi porque foi topo. Beleza, cada um com a sua crença. Eu prefiro acreditar no que eu tenho na tela aqui, cada um acredita no que quiser. Então, na minha opinião, aqui a região de ajuste e região de médias móveis aqui
né? Mesmo com toda a volatilidade do payroll, jogou esse mercado para baixo. E no que jogou para baixo, ele desceu, mas desceu com muita força, galera. E é uma pena, porque no começo do dia eu até comentei hoje, a gente estava online, né, na nossa primeira hora de pregão, eu até falei assim, porra, cara, eu tô realmente afim, né, afim não, né, mas realmente estou acreditando que o dólar vai dar uma derretida aí hoje, né, eu só tenho que achar o momento certo para mim vender dólar. A gente não pode falar que o dólar não ofereceu pontos de venda, né, porque aqui foi um ponto de venda, né, afinal de contas aqui a gente vê expansão, correção e expansão, né? Então, isso daqui é um pivô. Porém, é um pivô que está fora do meu gerenciamento. Não é porque está fora do meu gerenciamento que está errado. É errado dentro da maneira como eu opero, dentro do meu operacional, porque é a maneira como eu opero, né? É o meu operacional, é o meu plano. Não tem como você falar que o meu plano está errado, né? Porque afinal ele é meu, quem desenvolveu ele fui eu, e ele vem dando certo para mim até hoje, né? Então eu sou muito fiel a ele. Eu não posso falhar, né, em não seguir o meu plano, porque senão não teria objetivo nenhum de ter um plano. E aqui a gente observa que isso aqui é um pivô, mas é um pivô de 21 pontos, né? Então é um pivô caro, eu não vou estar entrando no pivô. Não quer dizer que por ser um pivô de 21 pontos que não vai andar. Como a gente pode observar que o mercado só caiu hoje, né? E a gente pode até trabalhar, a gente vai ter esses alvões aqui, né? Que a gente vai ter daquele caixote lá do começo do dia, né? Que a gente pode, até para tirar ele da tela aqui, vamos, né, vamos dar uma observada aqui, né? Ele cravou o seu terceiro alvo no final do dia, encontrou suporte nessa região aqui, como a gente pode observar, até tentou passar para baixo dele e não conseguiu. Tá? Então, como a gente viu que ele cravou o terceiro alvo, não precisa mais dele. Agora vamos do pregão do dia para frente. Aqui, né? Então, pegando o dia de hoje isolado. O mercado foi lá, corrigiu na região de ajuste, entrou pressão vendedora, temos um pivôzinho aqui. Vou projetar agora este pullback do pivô. Sempre projeto primeiro o movimento de pullback, de correção, tá, galera? Atingiu também terceiro alvo. Atingiu rápido e fácil, Felipe? Poxa, né, a gente vamos ver aí do ponto que ele realmente ativou o pivô até cravar o terceiro alvo, foi meia hora, porra. É relativamente rápido, né? A gente está falando de uma queda de 34 pontos. Então, realmente foi um trade que valeu a pena tomar o risco, né? Mas é aquilo, depois de pronto, tudo é muito fácil. Aqui é compra, aqui é venda. Durante o pregão, né? Realmente a gente tem que tomar decisões em segundos, né? Não é fácil. E para a gente não deixar a coisa muito subjetiva, a gente cria um plano e segue ele quando ele vem dando certo. Foi isso que eu fiz. Poxa, está fora do meu gerenciamento, eu não vou entrar. Mesmo ele pode pagar 3, 4, 5 vezes o risco. Eu não quero saber. Dentro do meu plano, eu consigo pegar excelentes operações com stop até 10 pontos no dólar. Então, eu vou seguir fielmente isso daí, né, enquanto eu estiver operando e enquanto estiver dando certo também, né? E a gente consegue, pelo menos aqui, tá? Né, nesse começo né, de dia, galera, né? Teve essa compra aqui contra as médias, né, que pagou lindamente aí, né? E depois a gente teve este movimento de pivô. Essa daqui foram as operações mais fáceis aqui, na minha opinião, né? Aqui se você tem um gerenciamento um pouco mais flexível e aqui se você é um pouco mais, né, não dá tanta importância assim, né, para as médias móveis, digamos, né? Você teria pegado uma bela compra e que teria pegado uma bela venda, né? E, na minha opinião, esses dois movimentos foram os movimentos mais claros do dia, porque após isso, o mercado ele veio, chegou na sua região de terceiro alvo aqui e começou a corrigir. Poxa, começou a corrigir, aqui eu já posso até projetar aqui o pivô para frente aqui, né? Então, aqui, obviamente, como a gente pode ver, ele não atingiu o terceiro alvo, tá? Chegou próximo, bem próximo, né? Mas aqui o preço já estava encaixotado. Depois que eu tomei o stop aqui, eu resolvi encaixotar o preço aqui dentro dessa região. O preço chegou bem perto aqui dessa região de terceiro alvo aqui, tá? Faltando poucos pontos aí. Enfim, então deixa eu tirar essa projeção aqui da tela. O que que eu observei aqui? Poxa, o preço chegou nessa região do terceiro alvo e começa a corrigir. Ele vai corrigir aonde? Na sua região de médias? Ele vem para fazer correção nessa média móvel de 9, mas, poxa, né, todos esses movimentos aqui com mais de 10 pontos. Então, não tenho por que eu estar tomando isso. Então, eu teria tomado risco lá em cima. Eu vou tomar um risco maior aqui embaixo, né, que o preço pode ser que ele, né, poxa, já esticou, já apresentou um belo movimento. Não, eu não vou ser o pior vendedor, né? Então, eu vou procurar alguma coisa dentro do meu operacional. Vou esperar realmente ele me dar o meu trigger de entrada. E aqui a gente vê que o preço vai lá, chega nessa média móvel de 20, não consegue, entra a pressão vendedora. E aqui eu peguei esse candle aqui, o candle 29, e eu entendi o quê? Poxa, ele chegou perto da 20 e foi uma pressão vendedora que entrou aqui. Testou fundo. Talvez isso daqui agora ele esteja fazendo aqui, né, um pivôzinho para vir para essa região de fundo. E aqui eu trabalhei com a regressão e reversão das médias. Só que não era somente uma simples regressão na sua média móvel de 9, era a média móvel de 9 e 20 juntos.
poxa, deixou um candle até bacana. Falei para a galera, se o candle 30 perder a mínima do 29, tem um start aqui para mim com stop na máxima dele. O trade, ele foi acionado, né? Ele foi startado aqui, ele só startou a operação e estopou. E percebo que ele foi ali e estopou, né? Quando a gente entra numa regressão, o que eu procuro quando eu entro numa regressão, principalmente numa regressão boa como essa daqui, é o quê? Poxa, trabalhar com alvo sendo o acionamento do pivô. Porque o acionamento de um pivô, seja ele, né? Vamos dizer um pivô comum, que a gente pega ele no meio do caminho, né? No intraday. Não é nem rompimento de fundo e nem rompimento de topo. Sempre quando a gente tem um pivô, né? A gente pega uma regressão, a gente pega o calcanhar do pivô, a gente já consegue uma bela pontuação até o rompimento do pivô. O rompimento do pivô, às vezes, é aquele ponto de briga, os caras não querem que passe, o vendedor defende, não sei o quê, então aqui eu vou realizar minha parcial. Eu não quero entrar nesse rompimento aqui com os caras para botar meu stop aqui embaixo. Afinal, eu já estou lucrando daqui de baixo daqui em cima. E aqui qual que era o plano? A mesma coisa. Poxa, eu já estou pegando ele aqui em cima. O que que eu vou fazer? Eu vou realizar o meu lucro, uma parte do meu lucro, uma parcial, aqui embaixo, né? Acontece que antes de ir lá embaixo, ele veio e violou a gente, né? Deu um stop violino aqui e depois foi lá e entregou a mínima do dia, né? Então, ou seja, eu assumi um risco de 8 pontos, né? Aqui nessa operação, que ela foi estopada, né? E depois ela veio e pagou aí praticamente 15 pontos, né? Aqui seria o primeiro ponto de uma parcial para você que trabalha com poucos contratos, para você que trabalha com um pouco mais de contratos, eu sugiro que você venha realizando lucro na queda já, tá? E aí varia de cada um, tá? É uma coisa até que eu oriento a galera que opera comigo aqui. Felipe, mas isso daí é aquele stop violino, não caberia uma reentrada na mesma região? Galera, eu acho muito subjetivo esse negócio de violino. Não sei se foi um violino ou não. Eu sei que quando eu entrei nessa operação, meu stop estava aqui, ele foi acionado. E aqui a minha operação acabou. Ah, mas cara, ele vai lá. Ele vai. Quem é que te falou que vai lá? Fala os números da Mega aí para nós aí. Porque eu não sei. E, na verdade, nem quando eu entro aqui nessa operação, eu não sei se ele vai lá. Eu não tenho 100% de certeza. Eu tenho dentro da minha estatística que X vezes, na maioria das vezes, tantos por cento das vezes, ele vai lá para acionar um pivô. Ele vai lá e entrega o primeiro alvo de FIBO. Eu não tenho 100% de certeza de nada aqui no mercado. Isso aqui é renda variável. Então, por isso que eu não faço reentrada no mesmo nível. A vontade é grande? Com certeza, é grande. A gente sente que é um violino? Sente, mas a gente não tem certeza. Então, se existe dúvida, é não. É não para tudo no mercado. E aqui eu não fiz reentrada na mesma região. E aqui resolvi encaixotar esse preço. E o dólar aí acaba, né, desse jeito aí agora. Somente rompendo agora aí, né, até o seu caixote. Uma regressão bacaninha aqui, né? Para quem estava na tela talvez até agora aí, talvez está conseguindo pegar um belo trade aí, né? Vindo para romper. Aqui esse é o tipo de caso que eu estava comentando com vocês. Pô, rompeu o caixote. Olha que operação bonita essa daqui. Se fosse na parte da manhã, galera, porra, isso daqui é sensacional. Veio, rompeu o caixote, regressão na 9, tem start e tem stop. Rompimento do pivô realiza uma parcial. Vou projetar o que para cima aqui? Porra, vou projetar esse pullbackzinho aqui para cima aqui, né? Então eu estou trabalhando aí com dois contratos. Poxa, o que que eu sugiro sempre aqui para a galera que opera? Poxa, lá vai eu aqui falar sobre condução de trade numa sexta-feira às 5h30. Bom, o que que seria o ideal dessa operação aqui? Abriu uma compra no rompimento do candle 100, o stop está na mínima aqui dele. Aí você vai ver o trade evoluindo a seu favor. Qual que era o risco da operação? 7 pontos. A operação já deu 7 pontos aqui, né? Mas, poxa, ela está indo para romper o pivô. Então, o que que eu faço? Bateu 1 para 1 do risco, eu coloco no 0 a 0. Ela veio para romper o pivô, realiza uma parcial. Estou com 2 contratos, né? Aonde que eu vou realizar o outro contrato? Poxa, eu vou batalhar para realizar o primeiro alvo de FIBO, mas aqui a chance de ele vir buscar uma média móvel de 200 e um alvo de 100%, eu acreditaria nela se fosse na parte da manhã. Então, eu ia ficar muito atento a essa região. Poxa, ele foi ali, passou para cima, passou, sei lá, 1,5 ponto, 2 pontos para cima, né, desse 5104 aqui, eu já protejo meu outro lote aqui, porque se o preço não for lá engasgar, né, e for despencar, eu pego o outro contrato voltando, mas não tiro a possibilidade de bater um alvo de 100%. Entendeu? Então, essa aqui seria uma condução bem bacana. Operação linda de livro acontecendo agora aqui, hein? Poxa, pena que é 5h30 da tarde, né? Então, uma operação com potencial aí de 20 pontinhos. Qual que era o risco da operação? 8 pontos, né? Ó, esse você estaria agora realizando, né, a sua primeira parcial, trabalhando com 2 contratos, já ia tirar o risco, o risco da outra operação. Felipe, mas aí o outro contrato eu deixo no 0 a 0. Eu acho que você tem que deixar espaço para o preço trabalhar, tá? Então, eu deixaria no 0 a 0 aqui esse outro contrato e acompanhar realmente como que esse candle ia fechar aí, pô. Agora,
né, 50 segundos aí para ele, 40 segundos para ele fechar. Ele fechando acima, se você quiser proteger na máxima desse candle aqui, eu acho que ele iria tirar você. Poxa, deixa no 0 a 0 e acredite na operação. Afinal de contas, você entrou nela, né? E tem potencial, né? Se fosse né, na parte da manhã, com certeza. Mas enfim, uma excelente operação aparecendo aqui agora, bem bacana. Tá? E esse foi o meu dia aqui no dólar, tá, galera? Então, uma operação aqui que eu entrei, tá? Passei 3 operações na sala, essa compra do pivô contra as médias para quem quer, até porque estávamos ao vivo hoje no YouTube, não é todo mundo que opera comigo, né? Tem a galera também que acompanha pelo YouTube. Não sei se a galera leva em consideração médias móveis também, mas seria um belo trade aí de 30 pontos. E depois essa possível venda aqui também, que o mercado despencou aí 34 pontos. Foi aqui, na verdade. 34, 35 pontos. Enfim. Tá bom? Então eu entrei na operação que deu stop. E sim, eu tomo stop, né? Eu sou humano. Beleza? Agora vamos para o índice futuro. O índice aí, né, desde o resultado das eleições, a gente vê que o índice ele está bem otimista, digamos assim, né? Ah, então o mercado gosta do Lula. O mercado ele tá pouco se fudendo se é Lula, se é Bolsonaro. O mercado ele só quer que acabe logo as incertezas, né? Porque o mercado ele prefere um fim horroroso do que um horror sem fim. Então não fique colocando viés político no mercado que você vai se arrombar, tá? Então gráfico de 5 minutos na tela aqui. O que tínhamos hoje aqui? Né? O índice também finalizou da mesma forma que o dólar, né? Ele finaliza de uma forma não esticada, né? Com o mercado até montando um movimento de breakout, fecha abaixo, fecha acima, fecha abaixo, fecha acima, mas abrindo sim em contexto até de fabuloso 4, né? Porém, como hoje tínhamos até indicadores para sair aí às 9h30, acho que o mercado ficou aguardando realmente esses indicadores. Mesmo com o payroll, a gente não teve tanta volatilidade aqui, nem no índice, nem no dólar, para falar a verdade, tá? O que a gente teve aqui? A gente teve um mercado que ele movimentou aqui, né, balançou rápido no momento do payroll, sim, com certeza. Mas, poxa, um candlezinho de 500 pontos. Isso daqui a gente vê em dias normais do mercado, né? Para payroll, a gente espera, porra, um candle aí de 800 pontos, 1.000 pontos, né? E acontece que ele segura aqui nessa região de médias móveis também, região de abertura né, de mínima do dia, né? Só que eu não tenho como fazer uma entrada por regressão aqui, um stop de 500 pontos, não tem como eu abraçar. Então eu começo a observar, poxa, o mercado encontrou um ponto de suporte prévio. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar de olho aqui. E aqui eu começo a observar o quê? Ele segurou nas regiões de médias, tá? Montou um pivô. Esse pivô aqui, o stop estava maior do que o meu gerenciamento, 350 pontos aqui. Mas antes de vir para romper a máxima do dia, ele vem aqui e deixa um outro padrãozinho de pivô, galera. Então, ou seja, expansão, correção e expansão. Um stopzinho de 250 pontos. Qual que é o porém aqui? A abertura do mercado à vista. A abertura do mercado à vista, né, a maioria das vezes traz uma volatilidade. Né? E o que eu tenho como modus operandi aqui, como modus operantes? Aqui, tanto no dólar quanto no índice. No dólar, a operação andou 5 pontos ao meu favor, eu realizo parcial, tiro o risco da operação, coloco o restante dos contratos no 0 a 0. No índice, a operação andou 100 pontos a favor, eu não realizo parcial, só tiro o risco da operação. Andou 100 pontos a favor, eu coloco os contratos na região de 0 a 0. Então, ou seja, se a operação voltar, eu não tomo prejuízo. Né? Felipe, mas 100 pontos é pouco. Pô, eu consigo pegar excelentes operações trabalhando dessa forma aqui. Se você me acompanha aqui há um pouquinho mais de tempo, você já viu operações aí de 1.500, 1.000 pontos, 1.500, 2.000 pontos, 2.000 e tralalá de pontos também, tá trabalhando da mesma forma que eu, né, com que eu venho trabalhando. Então não tem o porquê eu querer mudar isso por conta de uma ou duas operações. E aqui essa operação foi o seguinte, né, um movimento de pivôzinho de pré-rompimento de máxima muito interessante, muito bacana aqui nessa região. O stop dentro do meu gerenciamento, entrei na operação. A volatilidade do mercado à vista fez o mercado dar 100 pontos a favor, voltou e me tirou na região de 0 a 0 e depois explodiu 100 pontos, explodiu 1.000 pontos a favor da minha entrada. Né? E isso daqui serve principalmente para você que me acompanha. Se você me acompanha e você, pô, vou operar com o Felipe, vou aproveitar essa promoção que ele está fazendo, vou operar com ele e vou copiar todas as operações dele.
A gente se engana quando a gente pensa que se a gente está num caminho que não está muito legal, né? Você está operando e não está conseguindo pegar belas operações, e você pensa assim, porra, então eu vou seguir alguém que tem bons resultados, pelo menos que eu acompanho, e vou copiar tudo que ele faz. Só que aí você vai estar vivendo as alegrias que eu vivo e as tristezas também que eu vivo. Porque a gente se engana, né? A gente acha que se a gente tomou um stop, que se a gente tivesse escolhido uma outra operação, a gente não tomaria um stop, né? Que seria só alegria. Não, se você não tivesse escolhido essa operação, talvez a próxima te daria um stop. A gente não pode querer achar que o caminho que a gente escolheu e às vezes, né, ele não é um caminho tão feliz que a gente tivesse escolhido outro, talvez seria mais feliz. Não, você iria viver as tristezas do outro caminho, porque tristeza vai ter, o stop vai ter em todo e qualquer operacional. Nenhum operacional aqui ele é 100%, nenhum operacional aqui é invencível. Vai ter sim um momento de stop, tá? Um momento de 0 a 0, um momento de stop, que é as alegrias e as tristezas, né? Então você vai ter o seu momento de gain, né? E você vai ter o seu momento de stop. E aqui é até bem. Por que que eu falei isso? Porque se você assumir o risco dessa operação aqui, não, para mim tá aqui, start, stop nessa região, não vou mexer, né? Eu vou deixar o mercado andar. Você teria conseguido pegar 1.000 pontos aqui, dependendo da sua condução, obviamente, né? E por que que eu falo isso? Porque temos operadores também que operam comigo aqui e eles não colocam no 0 a 0 depois que anda 100 pontos no índice. Eles deixam o trade movimentar um pouco mais. Às vezes eles pegam excelentes operações, aqui 1.000 pontos a favor e eu fico de fora. Às vezes eles, por eles acreditarem um pouco mais, eu saio no 0 a 0 e a operação dá stop. Né? Então, o que que você tem que fazer? A sua estatística. Tá? Então, essa operação aqui eu saí no 0 a 0, mas, porra, uma operação extremamente vencedora. Porra, Felipe, mas você deve ter ficado muito puto, né, cara? Cara, não. Não, porque eu sei que eu tenho um operacional vencedor e eu sei que se ele me der uma oportunidade, eu vou aproveitar ela. E aqui depois a gente percebe que entrou, né, uma defesa aqui nessa região, empurrou o índice para baixo, mas empurrou com força. Mas empurrou até onde, galera? Empurrou até a sua região aqui de abertura do dia, né, de mínima do dia até então, que foi renovada aqui. Até temos aqui uma média móvel de 50 passando aqui. Ele montou até um pivôzão aqui contra as médias, né, que porra, aqui também entrar aqui, start, stop aqui nessa região. Ah, Felipe, mas entrar aqui, pô, tu vai estar entrando no contra 20, mas ela tá flat, mas ela tá ali, irmão. Para mim não dá, tá? Para mim de verdade não dá. Operação contra 20 não dá. Tá? E o que que eu preferi fazer aqui? Bom, então aqui já temos até a máxima e mínima do dia. O que eu vou fazer? Vou colocar um fibo nessa região aqui. Máxima e mínima. Eu vou estar aqui para, né? O que que eu vou esperar aqui? Poxa, o mercado ele rompeu esse pivôzão, não me deixou uma oportunidade de entrada. O que que eu tenho que fazer? Espera, se acalma, que se o mercado ele tiver realmente ele tiver direcional, o que que ele vai fazer? Expansão, correção no 50% de FIBO, que é o mais importante dos dias, né? Aqui, encontrou suporte nessa região de média, eu tenho o meu candle gatilho, tem start no rompimento da máxima, eu vou realizar uma compra e stop na região de mínima. Aqui rapidamente o trade ele veio, né, e me pagou aqui 200 pontos. Eu realizei duas parciais aqui, uma parcial no rompimento do pivô e outra parcial com 200 pontos aqui nessa região, tá? Então, um trade extremamente vencedor. Depois, né, entrou repique, voltou e me tirou na região de 0 a 0. E aqui aquele negócio, observem só. Se eu não tivesse realizado as minhas parciais, saído no 0 a 0, né, tivesse, não, a operação ela vai explodir daqui. O próximo candle que abriu, depois aqui engolfou, e eu teria até tomado um stop aqui. Então, ou seja, Felipe, devo ou não proteger? Quem tem que saber é você, tá? E aí depois o mercado foi lá e entregou, renovou a máxima do, né, renovou a máxima do dia novamente aí. Beleza? Então, aqui, este foi o trade, na verdade, o FIBO a ser colocado era aqui, galera. Mas foi onde eu coloquei. Aqui, ó. Máxima e mínima. Aqui. Beleza? Então, pronto. O mercado depois foi lá e renovou nova máxima. Aí, aqui sim, eu posso puxar agora o meu FIBO para cá. Vou jogar ele para cá para os números não ficar me atrapalhando. E aqui a gente observa o quê? O mercado não conseguiu dar continuidade né, nesse movimento. Ele veio, testou sua região de média, meio sem vontade, passou para baixo da 20, e aqui ele veio para perder essa média móvel de 20. Poxa, eu poderia fazer uma venda aqui, Felipe? Poxa, aqui tu vai ter duas coisas, tu vai ter a retração de 50% e a média móvel de 50 períodos. Lembra
região de médias deu suporte aqui nessa região, por que que não daria aqui agora? O que que eu vou fazer? Vou esperar o preço trabalhar abaixo dessas médias. E aí eu fico observando, 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 e o preço vem, ele faz um momento de expansão, correção, expansão, correção e expansão. Aqui eu vi como um pivôzinho. Acreditei no rompimento dos 50%. Eu concordo que talvez foi bem agressivo, que foi o rompimento de 50% do dia, tá? E o trade aqui, ele acionou rapidamente e me entregou aqui, chegou a dar 400 pontos, mas eu realizei com 350 e depois saindo a proteção aqui, nessa região aqui de 61,8 do dia, tá, galera? E aqui o preço, ele vem, me dá aí meus 350 pontos né, logo no primeiro movimento, aqui, né? E depois volta e tira o restante dos contratos. E aqui eu começo a observar, poxa, o preço realmente, né? E a operação foi finalizada aqui, tá? Então, ou seja, 200 pontos aqui, mais 350, 550. E aqui a gente vê o quê? Poxa, o preço vai lá e vai tentar soltar a venda de novo, não consegue. Testa a região de médias móveis. Aqui eu confesso que eu fiquei já pensando assim, porra, mas aqui se ele vacilar é outra venda. Qual que é o problema aqui? Primeiro que não acionou, tá? Então, não, aqui não foi nem o valor do stop, deixa eu até ver se foi o valor do stop também que foi. Não, não seria o valor do stop, aqui que não acionou mesmo. E aqui comecei a observar o que, poxa, a média móvel de 20 está perto, então de repente esse preço vai lá testar. E aqui ele começou de novo, né? Movimento de expansão nessa região. Foi, testou a média móvel de 9, a média móvel de 20 está perto. Porra, vou esperar, cara, esperar mais 5 minutinhos. E aqui ele me deixou um candle, um teste simplesmente maravilhoso, que foi o quê? O teste na região de 61,8 do dia, né? No candle 7,1, né? Um teste na sua média móvel de 9, um teste na sua média móvel de 20. Meu amigo, aqui não pensei duas vezes. Tem start na perda da mínima, com stop na máxima, ele acionou, deu um calorzinho e depois, frau, né? Soltou uma bela venda. Filipelli, e alvos para isso? Bom, muito importante, né? Os alvos para essa operação aqui também. Deixa eu projetar aqui da primeira, que é... Desculpa, galera, eu fico realmente... Gráfico parado, às vezes, eu não tenho o hábito de fazer isso, né? De estar projetando alvos em gráficos parados, né? Eu gosto mais do gráfico rolando para a gente realmente ver. O que eu tinha de alvos aqui para essa primeira operação? Deixa eu fazer uma retoma, né? Seriam estes daqui os alvos, tá? Então, a operação aí, depois de vir estopar, né? Chegou a pagar o terceiro alvo do pullback, tá? Então, por isso que eu faço as minhas parciais. Aqui, pelo gráfico de 5 minutos, eu estava projetando este movimento aqui, deste pullback aqui, ó, deste pivô, o acionamento dele aqui. Tá? Então, aqui ele veio, pagou o primeiro alvo, pagou o alvo de 100% e pagou o terceiro alvo. E aqui, essa operação aqui, eu pensei, porra, ele já pagou o alvo de 100%, então talvez agora vai vir testar essa região, vai vir pagar um terceiro alvo. E foi o que ele foi milimetricamente fazer, pagou o terceiro alvo. Agora poderia até projetar este pivô aqui para frente. Aqui eu poderia pegar esse topinho aqui ou pegar esse topo maior aqui, tá? O mercado ainda não acabou, mas vindo agora para testar essa média móvel de 200 aqui, né? Provavelmente a gente tivesse continuação de pregão aí, a gente veria a aceleração desse preço. E esse foi o dia, galera. Então, um diário de trade bem detalhado para vocês aí, tá? 4 operações no índice, uma operação no dólar, o dólar deu stop, tá? Uma coisa que me deixou até curioso, né? Eu até observei isso aqui, comentei com os meninos que operam comigo, foi essas duas operações aqui, né? Praticamente no mesmo nível, né? Na verdade, foi meio que tudo em volta da sua faixa de gás aqui, né? Se a gente for parar, né? Agora tá tudo pronto, né? Então tivemos uma operação aqui que foi no mesmo nível que essa daqui rompendo a ponta da faixa de gás, essa daqui rompendo a outra, né? Então, bem interessante aí. É curiosidade inútil, né? Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham curtido mais um diário de trade entregue para vocês aí, bem detalhado, tá? Lembrando, estamos com preços promocionais que eles vão ser válidos até o dia 11. Então, se você tem interesse, vai lá no Instagram, me chama no direct, né? Que a gente, né, já dá início a sua iniciação aqui, né? No seu Start 2023, beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!